Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi e achei interessante trazer para você aqui. Recebi uma pergunta onde ela me pergunta, em média, leva quanto tempo para aprender balé clássico? Em média, a vida inteira, né? Eu estou hoje com 38, comecei balé aos 11, eu acho que eu não sei nem metade do que existe no balé. Mesmo no meu momento de auge, eu não conseguia fazer metade do que existe no balé clássico, né? São muitos passos, são muitas opções, né, de variações aí de passos, então é uma coisa que a gente vai treinar para o resto da vida. Eu acho que a grande questão dessa pergunta que eu quis trazer aqui para você hoje é que às vezes, será que, eu fico me pensando, né? Será que a gente pensar em quanto tempo leva para eu aprender é realmente o caminho? Né? Ou a gente realmente pensar no processo. O que é que eu aprendi hoje? O que eu aprendi ontem? O que eu vou aprender amanhã? Né? Eu acho que pensar nesse processo, ele é muito mais saboroso, mais gostoso de levar do que a gente pensar, nossa, o balé clássico, quanto tempo eu levo para aprender tudo isso? Então, tomem cuidado com isso, né? Eu acho que a gente corre um risco muito grande, se você pensar assim, de você acabar se frustrando. Então, vai olhando por partes. Nossa, hoje eu aprendi a fazer um tandi. Nossa, agora eu acabei de aprender a fazer um GT. Nossa, que legal, hoje eu aprendi a fazer o pas de bourrée. E assim vai comemorando cada pequena vitória. Eu entendo que algumas pessoas têm como eu posso dizer, a ansiedade, né, de falar assim, nossa, quanto tempo mais eu preciso para aprender, né, porque às vezes a gente olha e acha que não aprendeu, né, acha que quem aprende balé é só quem faz fouettés, é só quem dança grandes balés, e não, se você aprendeu um tandi hoje, você está aprendendo balé. Então, acho que é a maneira de ver as coisas. Agora, Mari, quanto tempo eu levo para dançar balé? Aí você precisa conversar com o seu professor. Tem meninas aqui na minha escola que com 2 meses elas já conseguem participar de coreografias conjunto, fazendo passos, usando a técnica do balé. Não, Mari, eu quero dançar o Grand Pas de Deux de, sei lá, de Cisne Negro. Quanto tempo eu vou levar para dançar esse balé? Aí a coisa muda um pouco de figura, um pas de deux mais complexo, tem uma variação mais complexa, tem uma coda mais complexa, e aí esse tempo vai aumentando. Então, acho que antes de qualquer coisa é a gente definir o que eu quero. Eu quero aprender balé. Então, se você quer aprender balé, você já pode, no mesmo dia que você foi fazer a sua primeira aula, já comemorar, porque você já está aprendendo balé. Vai passando o processo, não, aí agora eu quero realmente fazer uma apresentação. Então, sei lá, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai ser a apresentação. Vai conversando com sua professora e vai trocando com ela quais são as suas expectativas. E ela vai te dando esse feedback de saber quanto tempo o seu corpo leva para responder, se você faz aula 2, 3 vezes por semana, se você faz aula 1 vez por semana. Então, são muitas variáveis, né? E aí eu acho que vale a pena a gente ter um direcionamento certo, porque senão a gente acaba fantasiando demais o negócio e depois acaba se frustrando. Então, toma muito cuidado com essa pergunta. Quanto tempo eu levo para aprender? Como conciliar a faculdade com o balé sem prejudicar ambos? Eu achei ótima essa pergunta, sabe por quê? O meu momento auge no balé, assim, de dançar nas competições e tal, e de ganhava sempre que dançava, foi na época da minha faculdade. Foi na época que eu fazia faculdade. E eu fazia faculdade de manhã, eu trabalhava à tarde, saía do trabalho por volta de umas 8 da noite e aí eu ia para o balé. Eu fazia aulas de balé todos os dias, tinha ensaio 3 vezes na semana e ainda tinha que estudar para a faculdade. Como é que eu fazia isso tudo? Eu acho que a primeira coisa é o quanto você quer, né? Então, o quanto você quer a faculdade, o quanto você quer o trabalho, o quanto você quer o balé. Então, se você quer os 3 muito como eu queria, na mesma intensidade, você vai se dedicar para os 3, sim.
Isso eu tinha 22 anos, né? Quando eu comecei a faculdade eu tinha 22 anos. Lógico que com 22 anos você tem um pouco mais de energia, né, para tantas atividades. Hoje eu já seleciono bem as atividades que eu quero para mim, né? Então eu imagino que você deva estar você que me fez essa pergunta, deva estar aí nessa faixa de idade. E eu acho que a grande dificuldade nessa faixa é a gente ter foco, né? Eu acho que a gente se perde muito fácil. Então precisa tomar cuidado com isso, né? Cuidado com o quanto eu quero as coisas, então o quanto eu amo minha faculdade, o quanto eu preciso e gosto do meu trabalho e o quanto eu quero o balé. A partir do momento que eu entendo, né, que tá ali, tá caminhando junto e tal, eu vou me dedicar para todos da mesma maneira. Vai dormir menos? Sim, provavelmente você vai dormir menos e vai precisar usar os finais de semana para repor o seu sono, porque senão também você não vai render na faculdade, não vai render no balé. Você vai ter que ver aí nas suas coisas o que é que você vai abrir mão. Se você vai abrir mão da balada com os amigos, se você vai abrir mão de, sei lá, alguma outra atividade talvez que você faça, um curso de alguma coisa. Então você vai ter que ver o que abrir mão, se houver realmente essa possibilidade, e o que dá para você sofrer um pouquinho mais, talvez se privar um pouquinho ali de sono nesse período para realmente conquistar seus objetivos, mas ter clareza que você precisa repor esse sono nos finais de semana. Tá bom? Eu falei para você mais ou menos aqui o que eu fiz, tá? Foi realmente esse processo e valeu a pena. Uma outra dúvida, poderia conseguir mais flexibilidade fazendo balé por um ano? Sim, você pode conseguir mais flexibilidade fazendo balé por um ano, fazendo zumba por um ano, fazendo yoga, qualquer atividade física que você fizer, você vai ganhar mais flexibilidade, né? Eu acho que a grande questão o balé, ele precisa da flexibilidade, mas não necessariamente ele trabalha flexibilidade. Quando a gente faz os passos do balé, os exercícios do balé, eles não são voltados para ganho de flexibilidade, eles são voltados para ganho de força. Um demi-plié, um fondu, um tandi, um GT, um grand battement, não está focado no alongamento em si, em fazer com que você ganhe flexibilidade, né? Ele está focado em fazer com que você consiga executar aquele passo, aprenda a executar aquele passo e que você ganhe força para executar aquele passo. Então, é muito errôneo a gente achar que só porque eu me matriculei no balé, agora eu vou me tornar flexível. Não necessariamente, você vai se tornar flexível do mesmo jeito que você se matricularia em qualquer outro curso de dança, de atividades que mexam com o seu corpo. Agora, a partir do momento que você se matricula num curso de balé e que você começa a gostar do balé, você começa a querer que os passos que são propostos sejam feitos com mais perfeição e mais desenvoltura, vamos dizer assim. E aí você mesmo começa a querer ganhar mais alongamento e você começa a trabalhar flexibilidade. Como você pode trabalhar a flexibilidade? Você pode se matricular numa aula de alongamento, né? Uma aula de pilates que trabalha bastante flexibilidade. Você pode acompanhar os vídeos do canal, que eu sempre estou dando dicas aí sobre flexibilidade. Como você também pode chegar para o seu professor, para a sua professora e falar, olha, o que eu posso fazer para melhorar minha flexibilidade? Quais são os exercícios que você me indica fazer antes da aula, em casa e tal? Porque o balé mesmo em si, não é ali na aula de balé, a gente não está na aula do balé para trabalhar a flexibilidade, a gente está ali para ensinar para os alunos como é que executa cada passo. Agora, se o aluno precisa de mais força para executar o passo ou mais flexibilidade, então ele vai ter que treinar força, ele vai ter que treinar alongamento para isso. E não necessariamente é um trabalho feito ali em conjunto. Você ganha flexibilidade fazendo balé? Ganha, como você ganha em outras atividades também. Então, se o foco é flexibilidade, foque em alongamento. Mais uma pergunta, como não retroceder o alongamento? Olha, eu vou dizer que se existisse assim uma pílula para eu tomar e falar assim, olha, você nunca mais vai perder seu alongamento, eu tomava, não queria nem saber do que era feita a pílula. Mas não existe, né? A gente vai retroceder o alongamento sim, se a gente parar de praticar. Então, a única maneira, não existe fórmula mágica, não existe, olha, esse exercício dura 50 dias, não existe nada disso.
A única maneira de não perder o que você ganhou é você continuar fazendo. O nosso corpo, ele é muito econômico, ele não é bobo, então ele vê que você não está usando, ele vai tirar. Então, eu consigo pôr a mão no pé hoje, aí amanhã eu não coloco a mão no pé, nem depois daqui 15 dias eu resolvo que eu quero colocar a mão lá no pé de novo. Você ficou 15 dias sem pôr a mão no pé, seu corpo entende que ele não precisa mais dessa amplitude de movimento, ele não precisa mais chegar até o pé. Ele começa a diminuir, as fibras elas não são sujeitas a um estresse para se manter alongadas, elas começam a diminuir, simples assim, nosso corpo é econômico. Então, se eu ganhei uma abertura, né, fui lá, trabalhei, consegui a abertura tão sonhada, abertura zerada e tal, que todo mundo sonha. Ganhei, ficar uma semana sem abrir vai fechar, simples assim. Então, eu preciso fazer todo dia? Sim, todos os dias. Eu costumo falar para os meus alunos, alongamento é igual a escovar os dentes. Você escova os dentes 3 vezes por dia, alongamento 3 vezes por dia. E, gente, é rapidinho. Vai lá, faz espacate, escova o dente fazendo espacate. Tá tudo certo, tá bom? Então, assim, a única maneira para não retroceder o alongamento é praticando. E uma última pergunta, como consigo separar um tempo para praticar balé em casa? Olha só, eu acho que já respondi uma anterior sobre a faculdade, né? E eu acho que a questão é prioridade. Eu acho que quando a gente prioriza alguma coisa, a gente dá um jeito para fazer. Então, não, Mari, mas eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, depois eu ainda tenho faculdade, chego em casa meia-noite. Você vai ter que ver dentro desse período o que você consegue. Você tem 1 hora de almoço, né? Então, eu consigo separar dessa 1 hora de almoço 10 minutos, nem que for para eu fazer um tandi no banheiro da empresa. Eu acho que tudo vem do quanto a gente quer. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, tem alunos do curso regular, né, da turma regular de balé online, que faz aula de madrugada. Tem alunos que faz aula de madrugada. Eu acho, assim, incrível. Então, é cada um realmente conciliar ali a sua rotina, tentar apertar aqui, apertar ali, para conseguir um horário para praticar em casa. E eu sempre costumo pensar assim, né? Porque às vezes a gente acaba tendo que abrir mão, né? Então, eu tenho 1 hora de almoço. Só 1 hora de almoço, né? 12 horas de trabalho, só 1 hora de almoço, e eu ainda vou fazer balé nessa 1 hora de almoço. Fica pesado, né? Quando a gente pensa assim, fica pesado, a gente acaba não fazendo. Aí eu costumo pensar o contrário. Eu falo, não, eu tenho 1 hora de almoço. Nossa, se eu conseguir fazer balé nessa 1 hora, né, uns 10 minutinhos ali, fazer exercício de alongamento, fazer uns tandis e tal, quando eu chegar na aula à noite, eu vou ter conseguido fazer tal passo. Não, se eu fizer isso por 1 semana, eu vou conseguir fazer a abertura. Não, se eu fizer isso, se eu treinar a coreografia aqui 10 minutinhos, lá no ensaio eu vou conseguir me sair melhor. Eu penso no resultado disso e não no que eu tenho que fazer, entende? Então, você parar e pensar assim, nossa, tem 1 hora de almoço, 10 minutos eu ainda vou fazer alongamento? Não pensa nisso, senão você não faz. Pensa, nossa, tem 1 hora de almoço, eu posso usar esses 10 minutos e fazer alongamento, porque aí vai acontecer tal coisa. Essa sensação que a gente cria de eu conseguir a abertura zerada, de eu conseguir decorar a coreografia, de eu conseguir fazer o passo X, essa sensação que a gente cria faz o nosso cérebro querer fazer e sentir prazer naqueles 10 minutos que você está usando para a sua atividade, senão fica algo penoso demais. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mande aqui embaixo seus comentários, suas perguntas, tá? Que de repente eu consigo responder aí num outro vídeo. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal, tem um monte de dica de dança lá. E a gente tá no Facebook, Instagram, Spotify, é só nos achar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!